Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, você que está acessando agora o Escola Bíblica Virtual, que ainda nunca acessou, está pela primeira vez, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. E eu quero, então, te dar algumas informações. Você pode acessar aí, tem alguns livros, estou falando sobre os livros da Bíblia, fazendo um breve resumo, conforme a Bíblia apresenta, de forma temática, para que vocês possam compreender e você possa então participar. Você que já é o nosso seguidor e já segue os estudos da Escola Bíblica Virtual, seja no Facebook ou no YouTube, todos vocês sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero lembrar a vocês de vocês curtirem, compartilharem cada vídeo que vocês assistirem, comentar, gostei, não gostei, puxa, eu queria um estudo mais aprofundado, me deu uma dúvida sobre isso, eu pensei sobre esse assunto, para que eu possa melhorar, aplicar, quem sabe ajudar você aí a conhecer um pouco mais a Bíblia. O meu intuito é esse, é facilitar você na compreensão. É tão difícil hoje as pessoas quererem estudar, e hoje, com tanto acesso a livros, nem todos pegam livros que trabalham sobre os livros de estudos da Bíblia, e tem vários também que não são confiáveis, são mais tendenciosos. E aqui o estudo eu faço de uma forma bem contextualizada, para que você tenha conteúdo para você estudar. A intenção é que você possa compreender a Bíblia partindo desse conteúdo que eu apresento, sem querer botar minhas opiniões, apenas o contexto vivido. Bom, depois de falar isso para você, eu quero só explicar. Eu tenho falado das epístolas gerais e agora eu vou falar, eu fiz uma sequência. Eu falei no vídeo anterior o seguinte, que eu não segui a sequência que está na Bíblia. Eu falei de Hebreus, Tiago e Judas. Eu não falei na sequência, por quê? Porque eu queria fazer uma divisão das epístolas petrinas ou cartas petrinas e depois epístolas joaninas ou cartas joaninas. Lembrando que carta é quando é um remetente para um destinatário, e epístola é um remetente para vários destinatários, uma comunidade. É um termo técnico utilizado antigo, eu gosto, eu acho interessante, porém hoje todo mundo fala carta, carta, carta e acabou. Eu gosto mais de usar esse termo para fazer essa diferença. Isso é importante para a compreensão. Como eu quero que você compreenda, então eu utilizo esse termo para você saber. Mas eu coloco no YouTube, no Facebook, como sendo cartas, e depois eu explico. Que você possa compartilhar, você possa se inscrever. Se você não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Mesmo você estando no Facebook, porque nem todo mundo tem acesso ao Facebook, mas muitos têm acesso ao YouTube. Quanto mais se inscrever no YouTube, mais então as pessoas vão conhecer, vai poder ampliar e conhecer. Quanto mais estivermos no Facebook também, mas o Facebook é um pouco mais restrito, muita gente está deixando de usar. Eu nem uso o Instagram, porque o Instagram também nem todo mundo usa, então eu uso mais o Facebook e o YouTube, que é um canal mais aberto. Então que você possa se inscrever lá, está com o mesmo nome, Escola Bíblica Virtual, ou pelo nome de João Eckhart você consegue, ok? Então hoje vamos falar das cartas petrinas, epístolas petrinas, que fazem parte também das epístolas gerais. Lembrando que epístolas gerais ou cartas gerais, o termo geral significa que foi enviado para igrejas, a gente não sabe determinar qual foi a igreja, qual é a pessoa que recebeu, mas é geral. Então não é o assunto, mas é o destinatário, ok? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, ou primeira carta de Pedro, é o termo certo utilizado. Ela foi escrita para os cristãos que passavam por tempos difíceis. O propósito dela é enfatizar as implicações práticas, éticas e sociais que o cristianismo estava vivendo, passando naquele momento ali. Então, que as pessoas pudessem compreender. Então, ela fala sobre sofrimento e a perseguição que Cristo sofreu e que eles serviram de exemplos para os cristãos viverem esse momento com a sua fidelidade a Deus e confiando na justiça de Deus. É o que apresenta lá no capítulo 2, versículos 20 ao 24, e no capítulo 3, versículos 13 ao 22. Essa carta ela é de uma natureza bem pessoal. Pedro escreve, apesar de ser geral, ele escreve de forma bem pessoal, e ele fala sobre a questão dos vizinhos que estão ressentidos, pessoas que convivem e têm ressentimentos, alguma briga. Então, uma coisa muito comum na comunidade da época. Nós pegarmos todas as cartas do Novo Testamento, sempre uma briga entre irmãos, entre membros da mesma comunidade, como acontece hoje dentro de qualquer igreja cristã, pelo menos que eu tenha conhecimento. Sempre tem essas brigas, então ela vem falar sobre isso. Essas pessoas estavam sob muita pressão
e sofreram muito. Então isso fazia com que essas pessoas sofressem ainda mais. Então Pedro vai encorajá-las a ter esperança, né? Ter fé em Jesus Cristo, através dessa esperança que já foi vivida pelos cristãos e deveria continuar vivendo por eles. Já havia testemunho que falava dessa esperança. O cristão deveria se fortalecer e lembrar que muitos estavam sendo atraídos pela sociedade pagã, pelos gentios, pelos costumes que não eram cristãos. E quanto à hostilidade que eles estavam vivendo e sofrendo, Pedro fala assim, o cristão tem que aprender a passar por isso, a se portar com isso com paciência, de uma forma que ele possa ser cortês, porque quando o cristão sofre isso, ele sofre por amor ao reino de Deus, por amor à obra de Deus e à justiça de Deus, estão confiando em Deus. Ele deixa isso uma carta bem próxima, bem interessante para o nosso dia a dia. A segunda carta de Pedro, ou epístola de Pedro, segunda de Pedro, Pedro ele vai estar mostrando que o propósito da carta é advertir os leitores contra a heresia que surgiu por causa dos falsos mestres. É o que consta lá no capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículos 9 e 20, capítulo 3, versículos 8 e 18. Eu vou citar os capítulos e versículos, você vê depois, mas depois eu vou fazer um estudo detalhado, versículo por versículo, com calma, e você vai poder compreender isso melhor, ok? Com slides, que você possa aprender melhor. Nesta carta, segunda de Pedro, Pedro vai apoiar o que Paulo escrevia, vai falar que Paulo, apesar de escrever de uma forma difícil de compreensão para Pedro, ele fala, mas ele tem razão do que ele está escrevendo, e ainda vai confirmar, corroborar a apostolicidade do apóstolo Paulo, que era muito questionada pelas pessoas, inclusive pela igreja de Corinto, como já falei. Uma coisa que estava existindo ali, Pedro deixa bem claro, é que o gnosticismo estava gerando muito problema e muitas dúvidas em relação à apostolicidade de Paulo, a autoridade que ele tinha como apóstolo. Isso consta lá no capítulo 2, versículos 10 a 12. O gnosticismo tinha isso, ele questionava a autoridade do apóstolo, negava Cristo, que está lá no capítulo 2, 1, incentivava a corrupção moral, capítulo 2, 2, 2, 10, 16, 18, 19, o 3, 3, falava da avareza, capítulo 2, versículos 3, 14 e 15, escarnecia sobre a volta de Cristo, capítulo 3, versículos 1 a 16. Então ele mostra que este era o conhecimento que eles tinham, que estava acontecendo ali, e estava fazendo com que eles se perdessem, começou a modificar o conhecimento das pessoas. Por isso Pedro escreve sobre a natureza do conhecimento salvífico que há em Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 1 a 11, já começa contando isso. E como os cristãos deveriam viver por causa da sua esperança da volta de Cristo, que é o que consta lá, capítulo 3, versículos 13 a 18. As cartas petrinas são muito importantes para o conhecimento, até mesmo para o dia a dia das igrejas. O gnosticismo hoje se faz mais presente do que a gente possa imaginar. Se você conhecer o gnosticismo, você vai entender mais ainda e falar, essa filosofia está existente ainda hoje, e com outro nome. E está dentro da igreja, e os apóstolos falaram tanto sobre isso, e nós lemos a Bíblia como se fosse algo tão distante, e hoje está muito próximo da nossa realidade. Então, eu espero que você possa compreender, gostar, e pelo menos se você for estudar, já sabe o que está acontecendo, fica mais fácil você entender aquele conteúdo. A intenção é que você venha ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você não pode ficar apenas ouvindo, você tem que ler. Então, que você possa ter um pouco mais de informação, ok? Espero que você tenha gostado. No próximo vamos falar das cartas ou epístolas joaninas, e que você possa estar aí compartilhando, dando seu likezinho, acionando o sininho, se inscrevendo no YouTube, seguindo o Facebook, e mais importante disso tudo, que você comente. No YouTube já tem alguns comentários. Você comente se você gostou, não gostou, se gerou uma dúvida, se você gostaria de saber de alguma coisa, gostaria de um estudo, um outro estudo, dá uma sugestão, faça a sua crítica. A ideia é, se eu puder melhorar, eu melhoro. Se eu não puder, vai continuar do jeito que está, ok? A ideia é fazer com que você possa compreender, tá bom? Um abraço e até o próximo.